Bom, hoje eu estou aqui no parque fazendo esse vídeo para inaugurar o meu canal no YouTube sem filtro. E eu vou começar falando umas coisas que talvez não tenham nada a ver uma com a outra. Porque na real acho que nós seres humanos somos muito mais complexos do que simplesmente falar só sobre um assunto, pensar num nicho, curar uma dor, sabe? Sendo meu canal, eu acho que eu posso buscar falar sobre assuntos diversos que de alguma forma possam alcançar alguém, possam ajudar aí numa jornada, seja ela pessoal ou profissional, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem nada a contribuir com as pessoas e na real, quando a gente conta a nossa história, a gente acaba de algum jeito inspirando alguém que possa se espelhar naquela nossa experiência, no fracasso, no sucesso, nas soluções que a gente possa encontrar. E eu me chamo Ethel Cunha, é um nome meio exótico assim. E meu objetivo aqui não é contar exatamente a minha história do começo, né? Eu posso, acho que de repente, fazendo isso aos poucos, mas falar do meu momento profissional, que é algo que tem me absorvido muito, assim. Eu sou uma mulher de 54 anos. Eu vou falar isso só nesse vídeo aqui, nunca mais eu vou repetir. Porque às vezes é meio difícil a gente encarar, né? A idade chega, o tempo passa. Mas possivelmente isso possa inspirar alguém também, né? Porque sendo uma pessoa sênior e tendo começado a empreender no ano de 2022, quer dizer, me veio esse pensamento de empreender, mas de verdade acho que talvez eu nem possa dizer que comecei a empreender em 2022, porque foi um ano muito confuso, né? Eu fui CLT uma vida inteira. Comecei a trabalhar aos 19 anos e aí em 2022, pós-pandemia, muitas empresas ficaram meio mal das pernas e enfim, né? Teve um corte ali. E aí nesse corte... eu tô com meu cachorro aqui, acho que ele tá caçando. Então nesse corte, eu era líder de equipe, eu tava buscando um autoconhecimento, porque eu queria ser uma líder melhor, né? Eu tinha uma equipe que variou assim, em número de pessoas, e sempre me tocou essa questão do humano. Então eu queria ser uma líder humana, uma líder inspiradora, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que pudesse ofertar boas opções, bons caminhos para os meus liderados. Então eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, mas profissionalmente eu confesso que eu estava bem assim perdida, porque eu estava realizando muitas coisas e eu no fundo eu não sabia exatamente como que eu poderia prosseguir com o que eu estava fazendo. E aí entra um pouco assim, da minha experiência profissional. Eu comecei como que eu vou falar? Uma pessoa de tecnologia. Eu estudei desde os 15 anos tecnologia, imagina, né? Eu com 54, foi uma época assim que as pessoas não tinham computador em casa. As pessoas não sabiam usar computador. Então, na época existia até o cargo de operador de micro. Quem é das antigas sabe muito bem disso, né? Porque precisava contratar uma pessoa para operar o computador da empresa. Pensa. E aí a gente tinha que saber MS-DOS, saber usar os softwares da época, nem era Excel, enfim, nem vou me ater muito a esses detalhes, mas só para dizer que eu sou uma dinossauro, né, da tecnologia ali. E depois eu me apaixonei por design, simplesmente porque eu era uma criança que gostava de desenhar. E aí, por falta de recursos, a gente muitas vezes passava as férias escolares em casa. E nessa eu acabava desenhando.
E quando eu vi uma vez um colega meu, num curso de desenho, inclusive, que levou um folder do Mackenzie na aula de desenho, era desenho artístico, lá no Liceu de Artes e Ofícios, aqui em São Paulo. E aí eu falei, cara, que maravilhoso esse curso. Nossa, sei lá, não demorou uma semana, talvez 2. Eu fui até a faculdade, Mackenzie, para ver, enfim, sentir ali o clima da faculdade, ver como era, se era isso mesmo que eu queria. E eu me apaixonei, sim. E eu falei, aqui que eu vou estudar. Então eu prestei vestibular, entrei para o curso de desenho industrial na época. Era desenho industrial. Enfim, e aí eu infelizmente fiquei desempregada no ano seguinte. Aí acabei abandonando a faculdade, nem tranquei, eu fiquei tão desgostosa assim. E comecei a dar aula de sistema operacional, dava aula de software para quem me contratasse, né? Então, porque era difícil mesmo, gente, não tinha muita gente que sabia, né, lidar com o computador. Então era algo necessário. Enfim, nessa jornada, depois desse abandono da faculdade, eu continuei trabalhando em um período na parte administrativa de algumas empresas, mas eu sempre carreguei comigo essa questão do digital, né? Então eu sempre procurava agregar ali o que eu pudesse com os meus conhecimentos em tecnologia, automatizando processos, ajudando as pessoas, ensinando o que eu sabia. Então eu sempre tive essa pegada assim, né, da tecnologia ali no dia a dia do meu trabalho. Mas meu sonho era trabalhar com tecnologia na época, né? Eu queria trabalhar no setor de TI. Até que um dia eu estava assim desgostosa, né, com o que eu estava fazendo profissionalmente. Aí eu peguei o jornal, que na época, né, a gente ainda tinha um classificado de empregos, e sentei, eu lembro de ter sentado na grama, assim, com o jornal, e fiquei olhando quais eram os cargos que estavam sendo buscados pelas empresas, algo que tivesse o meu perfil. E aí eu vi web designer. E eu falei, cara, é isso. Era algo que misturava a tecnologia com o design. E eu achei aquilo perfeito. Eu falei, nossa, eu vou ser uma web designer. Então eu fiz uma matrícula numa escola que ensinava os softwares. Ensinava os softwares da época, que era front page, nem lembro mais. Mas era uma coisa assim, gente, era dos 90, ainda era finalzinho dos anos 90. E olha só que incrível, né? Depois demorou, sei lá, acho que umas 2 semanas, uma amiga minha que trabalhava na faculdade de medicina da USP me ligou, porque eu tinha trabalhado lá um tempo. E ela falou assim, então você não quer vir trabalhar aqui de novo? Porque a gente precisa de alguém para construir os sites. Aí eu falei, caramba, né? É justamente isso que eu estava procurando. E aí casou, né? A vontade ali com a necessidade. E eu entrei para o time de tecnologia lá da Faculdade de Medicina da USP. Nessa época, né, foi finalzinho dos anos 90, comecinho do ano 2000, numa época assim que era tudo mato, né, todo mundo fala isso dessa época. Não tinha, era tudo muito tosco, né, pra ser bem sincera, não tinha as tecnologias, os frameworks, as metodologias que existem hoje, tinha muito amadorismo, eu mesma era amadora, né. E aí eu vi nisso a oportunidade de voltar para a faculdade. Foi quando eu prestei vestibular de novo, entrei de novo para o mesmo curso de desenho industrial, porque na época não tinha assim uma faculdade de design digital, não tinha. Tinha algumas disciplinas na faculdade de desenho industrial que era de web, só que aí também ensinava ferramentas, né? Ensinava as ferramentas da época. Então,
foi essa minha jornada. Eu comecei a construir ali com a equipe de tecnologia produtos digitais, né? Hoje a gente tem essa clareza, eram produtos digitais. Na época a gente chamava de sistemas, de sites, e trabalhei lá bastante tempo. Mas eu nunca fui uma pessoa assim acomodada, sabe? Eu sempre ficava procurando como que eu posso melhorar o meu trabalho, como que eu posso fazer melhor o que eu estou fazendo aqui, como que eu posso profissionalizar os resultados disso aqui para trazer mais retorno para as pessoas. E eu aprendi muito na parte de tecnologia a pegar requisitos, né? Colher requisitos dos usuários para construir sistemas que fossem úteis, não tinha que ser úteis para mim, e sim para quem iria usar aquela solução. E no design eu aprendi também que tudo que eu criava não era para mim, era para o outro, né? E isso parece tão óbvio falando assim hoje em dia, parece mesmo, mas não era, né? E assim como até hoje muitas pessoas, empresas, empresários cometem um grande erro de projetar para si mesmos, sem considerar que aquilo que ele está criando ali vai ser usado por outras pessoas que não pensam igual, que têm outro tipo de pensamento, de cultura, de formas de solucionar problemas. Mas enfim, a minha jornada no digital veio muito dessa experiência com a tecnologia em si, dentro de um ecossistema de educação focado para a saúde, né? Obviamente, porque ele, imagina, é o grande polo de conhecimento, é a USP, né? Então por isso eu trabalhei muitos anos lá, porque era um aprendizado assim, diário, era muito desafiador, muito. Então, e aí eu tinha a questão assim que eu tinha ambição pelo conhecimento. E acho que veio muito assim da forma como eu fui criada, que eu não fui criada com aquela ambição de que eu preciso ganhar mais, eu preciso galgar novos horizontes. Eu tinha aquela coisa que eu queria resolver os problemas que eu via ali, e tinham tantos problemas que era assim um universo para mim, né? Então foi a faculdade da faculdade, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando desenho industrial, o que eu ia aprendendo, eu ia aplicando no digital, que não tinha algo tão específico para o digital. Então eu fui aprendendo muito na própria internet, acessava muito o site da lynda.com, quem é das antigas deve conhecer, eu nem sei se existe ainda hoje, gente. Mas... E aí que aquilo começou a ficar pequeno para mim, sabe? Porque no final da faculdade, inclusive, foi quando eu tive a disciplina de branding. No curso de desenho industrial. Por que tinha a disciplina de branding? Com o professor Antônio Roberto, que foi o coordenador do primeiro MBA em branding no Brasil. Ele dizia o seguinte, que nós, como designers, nós estávamos capacitados a criar marcas bem conceituadas, bem pensadas visualmente, com alma, e que faltava para a gente o olhar do negócio, o olhar estratégico. E realmente o curso de desenho industrial ele atraía muitas pessoas com aquele desejo de criar arte, né? Porque o design ele engana, a gente engana, olha, forma de falar, né? Não é que engana assim. Como que eu vou explicar isso? Para não causar aí algum mal entendido. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade de desenho industrial é que o design não é arte. E aí eu fiquei meio chocada, assim, como assim não é arte? Eu tô aqui aprendendo um monte de técnicas artísticas. E o berço do design veio da Bauhaus, que foi fundada por artistas de vanguarda, né? Ali da época, na Alemanha. Então, a gente era muito atraído, e até talvez hoje em dia as pessoas também sejam atraídas para este curso, porque a gente tem muitas disciplinas variadas.
Você aprende a desenhar, até escultura, a criar produto físico, né? Nossa, é tanta disciplina, gravura, não sei se ainda tem, né, essas disciplinas. Até um banquinho eu fiz, uma caixa, sabe? Eram coisas assim práticas. É uma faculdade de muita mão na massa, né? Então a gente ia aprendendo tudo aquilo e cada um aplicando na sua área específica, porque aí o design ele, né, tem várias vertentes. Eu já era do digital, mas tinha gente que era design de produto, tinha gente que era de moda. Aí tem a faculdade, claro, de desenho de interiores, aí era separada. Mas enfim, né, só para dizer que o design ele é muito amplo. E aí a faculdade te dá essa gama toda de ferramentas para depois você escolher em qual área você deseja atuar. E eu já estava no digital, então eu queria usar tudo aquilo para projetar bem no digital. E eu fui vendo toda a evolução da internet, né? Os e-commerces nascendo, os frameworks nascendo, até a nomenclatura dos cargos foi mudando. Hoje é mais o que eu fazia, né? Era mais conhecido como UX, UI designer, que é o design de experiência de usuário, design de interfaces. Então eu aprendi muito, sou muito grata a esse período, mas aí o bichinho do branding me picou no final da faculdade. Porque eu falei, caramba, é isso mesmo, eu preciso criar com estratégia, porque no fim do dia a gente está criando soluções para empresas, soluções que precisam trazer um retorno para aquela empresa. Então a minha cabeça mudou muito e eu me esforcei bastante, fui fazer o MBA em Branding lá nas Faculdades Integradas Rio Branco, que foi o primeiro MBA em Branding do Brasil. E eu tive a oportunidade de aprender muito com o pessoal dessa área, profissionais fantásticos. E aí começou esse meu desejo de trabalhar com branding. Isso foi em 2000, o final da faculdade foi em 2004 e eu terminei o MBA em 2008. Eu não foi na sequência, né? Porque era muito caro, enfim, teve um período aí que eu não pude estudar. Mas aí, quando eu entrei, eu queria tanto trabalhar com branding, cara. Eu achava maravilhoso. Ainda acho, claro, mas era uma época em que não se falava muito. Branding era uma coisa de grandes empresas, né? Era Nike, era aqui no Brasil a Natura. E eu fiquei tão encantada quando eu soube que a gestora da marca Natura, ela era uma designer também. E eu não tinha essa mentalidade durante muito tempo. Eu não imaginava que eu poderia ser uma pessoa, né, estratégica sendo designer. Então aquilo abriu minha mente assim, de um jeito incrível. E aí, cara, fazendo um grande salto para a atualidade, porque senão já tá ficando bem longo esse vídeo, e já tá anoitecendo, inclusive. Qual que é o meu interesse hoje em tecnologia? Eu nunca perdi esse interesse. E os meus últimos anos como líder de equipe, como CLT, né, foi liderando uma equipe digital. Então eu tive essa grande oportunidade de liderar a equipe de TI, pessoal de conteúdo, pessoal muito fantástico, pessoas super novinhas, assim. Foi muito legal essa época. E hoje eu tô no mundo das inteligências artificiais. Estou estudando isso desde 2024 e percebendo muitas questões importantes. E é um mundo, assim, ao mesmo tempo que é apaixonante, também está se tornando, assim, um ruído, né? Tem muita gente falando de inteligência artificial. Eu quero falar também mais sobre outros aspectos, como que isso pode ajudar, como a inteligência artificial pode ajudar a gente a criar marcas com alma. Será que ela pode? Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo. Será que a inteligência artificial vai substituir os profissionais de criação? Os profissionais de branding, os designers? Será?